Em 1572, na madrugada do dia 24 de agosto, na celebração de São Bartolomeu, uma maioria católica colocou em prática um plano para exterminar a minoria protestante, resultando em um brutal massacre. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre o massacre da noite de São Bartolomeu. Tu gosta do Vogalizando a História e quer ver mais vídeos do Vogalizando a História? Então a gente tem a solução para ti e pra gente também. É só te tornar um membro do nosso canal assinando o plano Vogalover de carteirinha, que tu vai ter acesso a 2 vídeos extras por mês, um a cada 15 dias. Tu vai ganhar conteúdo extra e ainda vai valorizar o nosso trampo. Caso tu só queira colaborar sem ganhar conteúdo extra, pode assinar o plano Vogalover, que vai ser muito bem-vindo também. Ou eu quero ajudar esporadicamente sem ter que me tornar membro. Também pode, é só mandar um pix pra gente e a chave é o nosso e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. Em 1517, Martinho Lutero abriu a porta do protestantismo. Insatisfeito com algumas práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, a venda de objetos ditos sagrados, mas que claramente não eram, e vários desvios de conduta por parte de alguns monges, o cara fez críticas abertas à Igreja. E embora não tenha sido o primeiro cara a fazê-lo, certamente foi o que teve mais sucesso. Tu pode saber um pouco mais sobre a Reforma Protestante nesse vídeo aqui, mas é importante saber que o Martinho Lutero não foi o único nome desse movimento, não senhor. Em 1517, ano em que ele escreveu as teses que deram início à Reforma, o francês João Calvino tinha 8 aninhos de idade, mas esse cara viria a se tornar o principal nome do protestantismo na França. No decorrer da sua vida, o Calvino defendeu, entre outras coisas, que o trabalho era a principal forma de adoração a Deus e incentivou a galera a ganhar um dinheiro, o que atraiu a atenção de bastante gente. Só que diferenças entre o calvinismo e o catolicismo começaram a surgir, como por exemplo a diferença nos sacramentos. Os católicos tinham 7, mas os calvinistas defendiam a necessidade de só 2, o batismo e a Eucaristia. Isso sem falar que eles não veneravam santos, nem Maria, a mãe de Jesus. Não tinham imagens consideradas sagradas nos seus altares e se organizaram de maneira a incentivar a população a participar da administração da igreja. O protestantismo do Calvino se popularizou e tinha adeptos principalmente no sul da França, entre eles membros de famílias nobres. Contudo, a família real e outras famílias próximas continuavam fiéis ao catolicismo, e na época quem reinava na França era a família Valois, desde 1389. Naquele momento, uma reforma religiosa seria perigosa, porque mudaria as estruturas de poder, sabendo que muitos dos nobres tinham seus privilégios por conta de suas ligações com a Igreja Católica, muito poderosa na época. Caso a Igreja perdesse seu poder, esses nobres perderiam seus privilégios. E entre as famílias mais importantes daquela época estava a família Guise, que mergulhou de cabeça no objetivo de impedir o crescimento do protestantismo. Os protestantes na França eram chamados de huguenotes e sofreram uma perseguição sinistra por parte da maioria católica no reino. Para evitar que a Igreja Católica perdesse força e para se conseguir frear a reforma protestante, eventos violentíssimos aconteceram na primeira metade do século XVI, como quando mais de 100 pessoas foram presas e 3 foram queimadas em público depois de serem pegas em uma reunião protestante. Entre as pessoas que estavam nessa reunião estavam funcionários reais e outras ligadas à nobreza. E é buscando eliminar os protestantes que na década de 1550, durante o reinado de Henrique II, são assinados os Edictos de Chateaubriand e de Compiègne, que tratavam os protestantes como hereges, enfatizando que era necessário encontrá-los e puni-los, porque eles estavam infectando escolas e forçando juízes a serem tolerantes. Os documentos também visavam a proibição de livros que não fossem aprovados pela Faculdade de Teologia da Universidade de Paris, ou seja, livros que fossem abertos ao protestantismo. O Edito de Compiègne, promulgado um pouquinho depois e já vendo a ineficiência do Edito de Chateaubriand, chegou a autorizar a morte de pessoas que estavam em reuniões consideradas ilegais pela igreja. E para coroar, quem caguetasse os protestantes receberia imunidade e parte das terras dos caras como prêmio. É mole, cara. Claro, é importante saber que o parlamento francês, que aconselhava o rei naquele momento, estava dividido quanto à rigidez desses documentos, mas quem os defendiam alegava que em outros lugares da Europa, a religião do rei era a religião dos seus súditos, e a França não poderia ser um reino atrasado nessa questão. Só que o Henrique II não reinaria para sempre. O cara morreu em 1559 aos 40 anos de idade depois de ser ferido em um torneio de justa. Uma lança pegou na cara dele e o cara não resistiu aos ferimentos. O cara tentou combater o protestantismo, mas não conseguiu e impediu o aumento de huguenotes na França durante o seu reinado.
Com a morte dele, quem assumiu foi seu filho Francisco II, de 15 anos de idade, que reinou por 1 ano e meio, porque ele logo morreu também, coitado. E depois quem assumiu foi Carlos IX, o próximo filho na linha de sucessão, que na época tinha 10 aninhos de idade. O guri, obviamente, não tinha condições de governar naquele momento, então quem acabou governando como regente foi sua mãe, Catarina de Médici, que, assim como seu falecido marido, era uma grande antiprotestante. Na segunda metade do século XVI, a França viveu um longo período de guerras religiosas que tiveram início na década de 1560 e duraram até o final da década de 1590. Foram mais de 3 milhões de pessoas mortas e caso tenha bastante comentário aqui no nosso vídeo pedindo para fazer um vídeo sobre esse tema, a gente faz. Claro, durante as guerras religiosas na França não foi pancadaria o tempo todo. Foram períodos de guerra, depois períodos de paz. Períodos de guerra, períodos de paz. Guerra e paz. Geralmente, quando a galera não se inscrevia no Vocalizando a História ou assistia o vídeo sem curtir, aí era período de guerra. Os caras entravam na casa da pessoa e saíam quebrando tudo. Então, é melhor se inscrever e curtir o vídeo. Mas é importante saber que quando Carlos IX ainda era um garoto e sua mãe ainda era regente, se tentou uma reconciliação. O Hérito de Amboise trouxe um período de paz, porque ele perdoava as pessoas por ofensas religiosas, desde que elas se dedicassem ao catolicismo depois disso. E em 1562 foi assinado o Edito de Saint-Germain, que permitiu celebrações protestantes, desde que elas acontecessem longe da cidade, de dia e sem armas. Eu deixo tu fazer, mas vai fazer lá no mato. Sim, se os oficiais do rei quisessem ver o que estava rolando nessas celebrações protestantes, eles podiam. Não se podia também falar mal da Igreja Católica e caso houvessem revoltas, elas seriam punidas com a morte dos envolvidos. Mas esses documentos mostraram certa tolerância com os huguenotes, embora ainda os limitassem bastante. Mas ainda não eram bastante, e um grande evento foi arranjado para selar essa paz e fortalecer essa harmonia. Seria um casamento entre a princesa Margarida, irmã do rei e filha da Catarina de Médici, com o representante de uma casa nobre europeia, da Casa de Bourbon, o Henrique de Navarra, uma região que fica entre a França e a Espanha. E esse cara era uma liderança protestante. Vamos lembrar que casamento nessa época não era por amor, era um negócio. E ele realmente aconteceu entre uma católica romana e um huguenote protestante, no dia 18 de agosto de 1572, sob muitos protestos e sem muito apreço do Papa. O noivo não pôde entrar na Catedral de Notre Dame e a celebração aconteceu nos arredores do rio Sena. Parecia que a paz viria, mas não veio. Uma galera foi até Paris para ver esse casamento acontecer, entre eles vários nobres protestantes. E ali também estava o almirante Gaspar de Coligny, um militar de muito prestígio que já tinha defendido a França nas guerras italianas. Mas quando começaram as guerras religiosas, o cara mudou de lado e começou a defender os protestantes. Isso manchou um pouco a imagem do cara perante a família real e também da família de Guise, principalmente depois que Francisco II, Duque de Guise, foi morto com um tiro pelas costas durante as guerras religiosas. O cara, durante a cirurgia dele para retirar essa bala, perdeu sangue pra caramba e não resistiu. Ele levou 6 dias para morrer, sofreu pra caramba e a família de Guise responsabilizou o Coligny, embora tenha sido um outro cara quem deu esse tiro. Esse cara foi preso e sob tortura disse que quem mandou ele dar esse tiro foi o Coligny, só que depois ele retirou essa acusação. Acabou não dando em nada pro Coligny, mas ele ficou entalado na garganta da família de Guise. Só que aí, após o casamento, passeando pelas ruas de Paris, o Coligny levou um tiro. Tentaram matar o cara. Não conseguiram. Ele sobreviveu, mas esse evento só mostrou que a paz não tinha chegado. E aí veio a dúvida, quem mandou matar o cara? Pode ter sido um lobo solitário que tinha uma treta pessoal com o cara ou que só queria matar uma liderança protestante? Sim, mas as desconfianças recaíram sobre Catarina de Médici, que não gostava da relação próxima que Coligny tinha com seu filho, o rei, e também da família de Guise, que poderia ter tentado matar o cara como vingança pela morte do Francisco II. Nunca se comprovou quem arquitetou esse atentado, mas os huguenotes exigiram respostas enquanto o reino francês fazia um baita corpo mole. Depois, os franceses começaram uma investigação e os huguenotes poderiam ter chegado aos responsáveis, mas naquele momento já surgia um boato de que os huguenotes estavam planejando uma vingança por conta desse atentado. É aí que a nobreza católica, para evitar que esse suposto ataque acontecesse, começou a elaborar uma lista com o nome dos principais líderes protestantes que deveriam ser executados. E olha só que coincidência, por conta do casamento, eles estavam em Paris. Na madrugada
madrugada do dia 23 para o dia 24, os soldados entraram em ação e a ordem, que era para matar os líderes protestantes, logo se tornou uma ordem para matar todos os protestantes em geral. A população católica francesa entrou na onda e os huguenotes eram degolados, as mulheres eram violentadas e as ruas ficaram repletas de cadáveres. Carroças carregavam os corpos e atiravam no rio Sena e relatos da época dizem que as águas do rio ficaram tingidas de vermelho por conta do sangue. Poucos foram os protestantes que estavam em Paris que conseguiram escapar com vida. Entre os mortos estava o Coligny, que atiraram o cara por uma janela, decapitaram ele e dizem que queriam enviar a cabeça do cara pro Papa. Mas, provavelmente isso é só um boato. Existem poucas fontes históricas que narram os detalhes desse massacre, e das que existem, elas acabam divergindo entre si. Existem muitos relatos contemporâneos a ele, mas é complicado a gente apurar se esses relatos realmente aconteceram. Um desses relatos, um dos mais horrorosos, narra a história de uma menina que foi banhada com o sangue dos próprios pais e ameaçada, que caso ela se tornasse uma huguenote, o destino dos pais dela seria o destino dela também. O nome desse massacre leva o nome de São Bartolomeu porque, segundo a tradição católica, nesse dia, 24 de agosto do ano 51, São Bartolomeu, o famoso apóstolo Natanael, foi morto na Índia por esfolamento e, por conta disso, na Capela Sistina, sua representação mostra o santo segurando a própria pele. Essa matança pode ter começado naquela madrugada de agosto em Paris, mas ela se espalhou para outras cidades e em outubro ainda tinha gente sendo assassinada por motivos religiosos. Os relatos também dizem que cerca de 1.100 corpos foram retirados do Sena nos dias seguintes e o número de mortes provavelmente é entre 20 e 50 mil, mas outras estimativas apontam até 100 mil pessoas. O rei Carlos IX tinha só 22 aninhos quando esse massacre aconteceu. A mãe dele mandava e ele obedecia, e a Catarina de Médici é considerada por muitos a principal mandante desse massacre. E embora o Henri I, filho do Francisco II, Duque de Guise, também se considere um cara essencial para o planejamento desse massacre. A justificativa de Carlos IX foi de que esse ataque foi necessário porque foi preventivo. Ele iria proteger os católicos de uma vingança que os huguenotes iriam praticar depois do atentado ao Coligny. O noivo huguenote, Henrique de Navarra, não morreu. Colocaram o cara nos aposentos do rei e ali ele ficou seguro. O Papa da época, quando soube, fez uma missa como uma espécie de celebração pela morte dos hereges. Quem defende a ação do Papa alega que o cara não sabia a gravidade do massacre e que não foi ele quem planejou que a matança acontecesse. O massacre não acabou com o protestantismo na França e aquela tão sonhada trégua não aconteceu, porque logo depois, conflitos, batalhas e combates aconteceram de novo. E buscando se organizar para combater o protestantismo, foi formada a Liga Católica, com Henri de Guise como seu líder. O rei Carlos IX não viveria muito depois do massacre. O gurizão morreu menos de 2 anos depois, aos 23 anos de idade, por conta de uma tuberculose, mas sofrendo emocionalmente por conta do massacre acontecido aos huguenotes durante o seu reinado. Como ele não teve filhos homens, quem assumiu foi seu irmão, Henrique III, que quando aconteceu o massacre tinha lá seus 20 anos e, segundo algumas fontes, foi um dos caras que estava por trás do planejamento. Então, não foi grande surpresa quando ele levou as guerras religiosas para frente durante o seu reinado. Ele também acreditava que a Liga Católica estava exercendo influência política demais e que o Henri de Guise estava querendo usurpar o seu trono, coisa que era bem possível. Então o que ele fez foi mandar seus seguranças executarem o Henri e resolver o problema. Bom, mais ou menos, porque em 1589, em meio às guerras religiosas, um monge ligado à Liga Católica chegou dizendo que tinha cartas para entregar ao rei. O rei deixou que ele se aproximasse e o cara deu uma facada. Mataram o cara, mas o rei morreu também. Dos 3 filhos do pai dele, ele foi quem reinou por mais tempo, mas ele não teve filhos e sua morte colocou fim à dinastia dos Valois. E aí tu sabe quem sucedeu o cara? O cunhado, aquele noivo da irmã do casamento que antecedeu o massacre. Ele, Henrique de Navarra, que depois ficou conhecido como Henrique IV, foi obrigado a renegar sua fé e foi preso no Louvre depois que o massacre começou. Mas 4 anos depois, o cara conseguiu fugir e regressou para o seu reino na Espanha. Com a morte de Henrique III, que já tinha perdido seu irmão mais novo, ele era o parente mais próximo do falecido rei, mas enfrentou resistência, não foi reconhecido por parte da população e já tinha até sido excomungado pelo Papa, até que se converteu ao catolicismo e todo mundo passou a amar o cara. Bom, não é pra tanto também, mas ele foi aceito como rei e deu início à dinastia de Bourbon.
Foi durante o reinado dele que o Edito de Nantes foi assinado, dando liberdade religiosa aos huguenotes. Eles poderiam praticar o seu culto livremente, receberiam a devida proteção, mas a religião oficial do reino ainda seria o catolicismo. Além disso, foi durante o reinado dele que a Liga Católica deixou de existir. Aqueles ataques religiosos violentos cessaram e o reinado do cara é bem elogiado, sendo um dos reis da França mais queridos até hoje, embora o seu fim também tivesse sido trágico. O cara foi assassinado por motivos religiosos em 1610. E como a vida nem sempre é um morango, o Edito de Nantes foi revogado em 1685 por aquele que é o grande símbolo do absolutismo, o rei Luís XIV, neto do Henrique IV. O cara assinou o Edito de Fontainebleau e colocou abaixo várias igrejas protestantes, fortalecendo seu vínculo com a Igreja Católica, restabelecendo aquela ideia de que os reis são escolhidos por Deus para reinar. Ideia essa que é base do absolutismo. Para quem pensava que depois de anos de guerras religiosas no fim do século XVI a França encontraria paz, se enganou, meu amigo. As perseguições voltaram a acontecer e foi só em 1787, durante o reinado do Luís XVI, que as coisas voltaram a ficar em paz. Isso também por pouco tempo, porque a Revolução Francesa já estava batendo na porta e a França mais uma vez se viu metida em confusão. Essa história a gente já contou e tu pode conferir nesse vídeo aqui. Se tu chegou no fim do vídeo, podes aproveitar para curtir ele, para compartilhar com os teus amigos e se inscrever no canal caso tu não seja inscrito ainda. Se tu gosta de podcast, vamos lembrar que o Vogalizando tem um podcast. Procura lá, podcast do Vogalizando, que tu vais achar e tu vais gostar, meu amigo. É lá que a gente vai ler e-mails, responder comentário, tirar dúvida, faz um montão de coisa. Tu pode ter participado e nem tá sabendo. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, segue a gente no TikTok, caso tu seja jovem de corpo ou de espírito e caso queira colaborar com o nosso projeto, pode mandar um pix pro Vogalizando. A chave é o nosso e-mail, tá aqui na descrição, ou então se torne membro do canal, que tu vai ter vídeos extras a cada 15 dias e também vai ajudar a gente a se manter. Um beijo e vamos se amar!